Boa noite, prazer conhecer a todos os que eu não conheço, que alguns rostos eu olhei e conheço já, de algum tempo. Quero ver contigo Lucas capítulo 10, versículo do 30 ao 37. Temos como tema nessa noite, por que me envolver? Se você quiser ficar mais um pouquinho de pé, para a gente ler junto, depois você vai ficar bastante tempo sentado. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as suas despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Feche um pouquinho os teus olhos. Senhor, nós queremos colocar a tua palavra nesta hora diante da tua presença. Palavra que é viva, palavra que é transformadora. Queremos clamar, ó Pai, que esta palavra venha nos remover de lugar. Que não seja simplesmente os nossos desejos humanos, que não seja simplesmente os nossos pensamentos, mas que seja a tua palavra nos mover a mudar, se for necessário, coisas dentro de nós, para que possamos andar naquilo que tu tens para a nossa vida. Tu tens liberdade, Senhor, de falar conosco nesta noite e de nos mudar de lugar, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Vemos nesse texto que pessoas que não se envolveram e que esperando que se envolvesse, e vemos que daquele que nunca se esperava algo, se envolveu. Todos nós, quando lemos essa história, e já lemos muitas vezes, tenho certeza que a grande maioria que está aqui já leu essa história, eu já conheci essa história. É uma história muito conhecida. Mas eu tenho certeza que quando você analisava essa história, você sempre esperava algo de alguns homens. Você esperava algo deste homem que era o levita, esse que passava e olhava. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O sacerdote, você esperava algo dele, como do levita você esperava algo dele, como eu esperava algo destes dois. Esperava uma atitude destes homens em relação àquele homem que estava ali sendo maltratado, aquele homem que estava ali jogado naquela estrada. Todos nós pensamos que deveria ser isso, porque muitas vezes a gente pensa que esse é o normal de um sacerdote e de um levita. É como se fosse nesse altar. Nós tínhamos muitas pessoas aqui cantando. Tinha a Stephanie, tinha a Natasha, tinha a Patrícia, a Pati, né? Tinha o Guga e tinha outros, né? Estavam ali. E nós esperamos do nosso pastor Tiago, da nossa pastora Janete, simbolizando o sacerdote, uma atitude de encontro. É o natural. E esperamos desses que são levitas essa atitude de ir ao encontro desta pessoa e ajudar, mas não é isso que acontece. Um samaritano, aquele que não é nem considerado judeu, aquele que é considerado a escória, o que é de lado, vai junto e socorre. Esse é o que faz com que nós olhemos e vemos que daquele que não se esperava algo, se envolveu, se importou. Nesta noite eu quero dividir com os amados uma palavra que na verdade é mais uma resposta a uma grande pergunta. Por que me envolver? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, por que me envolver? Por que me envolver? Por que eu sair do meu lugar tão cômodo? Por que eu sair da minha casa e me envolver? Por que eu olhar aquela pessoa que está ali
passar necessidade de me envolver. Eu não preciso disso. Muitas vezes o natural do ser humano é isso que ele pensa em fazer. Esse é o natural. Mas olha só, você que é pai, sabe o amor que a gente tem pelos filhos. Não sabe o amor? Quantas crianças aqui na frente, né? Eu já dei muita escolinha para essa piazada e já tive muito amor para essas crianças e me importava muito com elas. E uma coisa inexplicável, é um sentimento divino. Só quem tem pode saber. É natural ter esse afeto pelos pequeninos. Isso é normal. Mas quero compartilhar uma falta de amor sem igual, que tem acompanhado a nossa geração, que tem nos últimos dias assolado. E eu quero ver com você um episódio que aconteceu na China. Um episódio muito triste e muito assim, chocante. Um episódio de uma menina que foi atropelada. Mas por que, pastor, um episódio de uma menina que foi atropelada? Eu quero compartilhar esse vídeo contigo e eu quero depois estar falando sobre isso. É chocante, não é chocante? É chocante ver a que ponto chegou a sociedade. A insensibilidade que hoje tem pairado. Isto virou notícia pelo mundo todo. Isso mostra como nós podemos ir ficando insensíveis, a ponto que chega a insensibilidade das outras pessoas. Isso tudo foi flagrado por uma câmera e passado em todas as redes. É uma tragédia. E eu podia muito bem deixar sem passar esse vídeo, porque esse vídeo, quando eu assisto, também me choca. Mas ao mesmo tempo que eu podia deixar, eu conversava com uma professora, com uma psicóloga ontem, e ela compartilhava comigo a respeito de algumas coisas que estão acontecendo com os adolescentes nesses dias, onde eles estão se cortando, porque existe tanta dor interna, que eles externalizam a dor deles se cortando a pele. E o que está passando nos vídeos entre os jovens e o que está passando no Face entre os adolescentes, um planejando uma coisa mais terrível que a outra. E eu falei, não podemos ficar da mesma forma que temos ficado. Não podemos ficar insensíveis diante disso que está acontecendo e precisamos mudar a nossa atitude. E a palavra é, por que me envolver? Porque eu preciso mudar de lugar. E eu preciso fazer com que aqueles que estão comigo movam-se de lugar. Eu preciso tomar uma atitude aqui em Marechal, amém? É aqui em Marechal. Nós, da verdade que liberta, carregamos dentro de nós, no nosso coração, um sonho. E sabe qual é o nosso sonho? O meu sonho. Quando eu vim pela primeira vez nessa cidade, eu me envolvi. Eu não precisava me envolver com Marechal Cândido Rondon. Há muitos anos atrás, cerca de 10 anos atrás. Eu não precisava, mas eu me envolvi. Eu tinha a igreja de Medianeira, tinha um grupo de pessoas que estavam vindo para cá. Um pequeno grupo naquela época. Eu nem vou saber todos os nomes, mas pessoas maravilhosas. E eu disse, eu vou me envolver sim. Eu vou sair da minha acomodação da minha igreja. Eu vou sair do lugar que eu estou e vou me envolver. E vou porque eu quero ver Marechal com uma igreja. Porque eu quero ver Marechal voltado ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem sentido no teu coração, mas precisa haver no teu coração uma prontidão em deixar a sua vida. Talvez daquele comodismo. Talvez você não seja acomodado. Talvez você já ajude. Mas talvez você possa ajudar mais ainda. E o nosso plano é fazer com que esta cidade se renda aos pés de Jesus. Amém? Eu posso contar contigo? Olha para a pessoa que está ao seu lado, então pergunte para ela. Você vai se envolver? Amém. Sabe? A nossa igreja, a verdade que liberta, e eu creio que aqui, com a pastora Janete, com o pastor Tiago, tem acontecido isso. Quantas campanhas foram feitas? Pastor, foi feito 40 dias com propósito? Não foi, mas tem. Foi feito Família Feliz, Cinema Realidade? Foi feito. Foi feito um mês para viver? Foi. Quantos foram ganhos no mês para viver? E nós sabemos que vai ter uma campanha daqui a alguns dias. Vivendo o amor.
Por que que a nossa igreja é uma igreja que está se movendo de lugar? E por que que ela não é uma igreja como as outras? Não denegrindo as outras, cada um tem um chamado. É porque nós queremos pessoas que vivam a verdade, que compreendam a verdade. Esse é o nosso chamado, verdade que liberta. É levar a verdade a outros e que eles sejam impactados. Um chamado claro, ir ao encontro do novo, levar as verdades, a palavra para os lares. Por que essa insistência em envolver a igreja, as pessoas em projetos, envolver no trabalho? Por que tanto empenho para alcançar os de fora? Por que se preocupar com a salvação das vidas? Por que me importar? Por que me envolver? Talvez você não entenda o porquê de tudo isso. E por que não entender o porquê? Você não se envolve. Por que você não entende? Talvez você não se envolve. E eu quero, nesta noite, te dar algumas respostas a essas perguntas. Por que você deve se envolver? Primeiramente, o porquê eu e você devemos nos envolver. Porque Deus se envolveu. Pegue aí João 3,16. Eu sei que a maioria já conhece, mas eu faço questão que você pegue esse texto e junto comigo esteja olhando. Olha só que lindo. Um povo que conhece a verdade. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que tremendo. Primeiramente por isso, porque Deus amou tanto, que se envolveu, que se importou contigo. Deus poderia muito bem não ter se envolvido. O que ele ganhava nisso? O que Deus ganhava nisso, em se envolver? O seu poder é o mesmo, sua majestade é a mesma, não mudaria nada para ele. Ele não lucrou nada com isso. Não teve nada como ele, não tem nada como ele ser maior do que ele já é. E ele não precisava se envolver. Quando Deus viu o homem, ele olhou para o homem e disse assim: eu não quero que o homem fique no estado que ele está. Eu não quero que o homem continue em trevas. Eu quero que o homem volte a estar comigo. Eu quero que o homem tenha intimidade comigo. E o único jeito de o homem ter intimidade comigo é mandando meu filho Jesus Cristo. Jesus veio à terra, morreu por nós e se abriu um novo e vivo caminho. Jesus desceu ao inferno, ressuscitou, diga glória a Deus. Jesus ressuscitou por mim e por ti e abriu um novo e vivo caminho. Antes Jesus era o Filho de Deus, unigênito de Deus. Quando ele veio à terra, veio a essa terra, morreu e ressuscitou. Chegou um homem lá no céu, sabia que pela eternidade Jesus vai ter a vida dele como homem, porque um homem está lá no céu. Deus manda seu Espírito aqui à terra e o seu Espírito neste momento enche aqueles que aceitam a Jesus. E aqui estão os filhos de Deus, a réplica de Deus, diga glória a Deus. Eu e você somos réplica de Deus aqui na terra. Deus se envolveu, Deus se arriscou, Deus se esforçou. Deus deixou Jesus vir à terra, deixar a sua glória, carregar todo o nosso sofrimento, para que nós hoje pudéssemos ter a certeza que quando nós oramos no nome de Jesus, Ele está lá à direita de Deus Pai, dizendo a Deus Pai: esse é meu filho, o meu sangue está aqui, é por ele, eu paguei o preço. Quando nós oramos, quando nós pedimos, Ele diz: Deus concede. Eu paguei o preço, primeiramente por isso, porque Deus se envolveu, por isso eu devo me envolver. Segundo, porque alguém se envolveu. Alguém se envolveu. Quem se envolveu, meu amado? Sabe, eu não sei se vocês sabem, mas a pastora Líria foi o Nini que passou estudo para ela. E eu quero ler um breve relato para você do filho dela. Aquele dia, pastor Rodrigo, aquele dia, eu jamais esqueci aquele dia em que a salvação entrou na minha casa.
esta salvação entrou através de uma pessoa. Nós não tínhamos mais paz. As pressões financeiras, muitos problemas estavam abalando o alicerce da nossa família. Meus pais brigavam. Minha mãe tentava disfarçar, mas a gente percebia. Via ela chorando pelos cantos. Eu via meu pai sofrer, desanimado. Eu mesmo não sabia o que era a paz. Eu lembro que deitava a minha cabeça no travesseiro e pensava, não faz sentido nada disso. Não faz sentido viver. Eu tinha 11 anos e não tinha paz no meu coração. Hoje nós cantamos dia feliz, tão feliz, o dia em que o meu coração lavou, dia feliz, dia em que a minha história Ele mudou, tu me salvaste. Que glorioso dia em que Jesus nos alcançou. De uma vida, uma existência sem propósito, sem sentido, passamos a ter a plenitude. Glória a Deus, porque alguém se importou, porque alguém foi lá naquela casa. E eu lembro muito bem, foi uma amiga da Líria que se importou, saiu de casa, foi lá, pregou para ela, abriu as portas para os hoje primeiros passos. Passamos os estudos, eles se converteram, mudaram de vida, foram transformados, família restaurada, família abençoada. Hoje a pastora Líria e o Gabriel, glória a Deus, glória a Deus, porque é Deus quem transforma, é Deus quem muda a história, porque alguém se importou. Bate no teu peito, eu preciso me importar com alguém, diga. Com quem você tem se importado? Para quem você tem pregado? Para quem você tem levado a palavra? Sabe, nós precisamos nos importar com as pessoas. Terceiro, porque também outros se importaram. Por que me envolver? Porque há pessoas que só eu posso alcançar. Há pessoas que só você pode alcançar. Eu não conheço. Eu não conheço as pessoas que você conhece. Eu não conheço aonde você trabalha. Eu não sei com quem você convive. Há pessoas que pela sua posição, pela sua empresa, pelo seu caminhão, lá no caminhão, né, Marcos, lá dirigindo, aquelas pessoas talvez nós nunca vamos conhecer. Há pessoas na sua empresa que talvez eu nunca vou conhecer, mas pela sua posição, há pessoas que você pode pregar. Quantos estiveram aqui num show que aconteceu há alguns anos atrás de Regis Danese, Matelândia? Ó, uma pessoa, glória a Deus. Não sei se você lembra desse show, mas Regis Danese contou um testemunho muito interessante. Que um rapaz de uma igreja evangélica, segundo a orientação do seu pastor, orou com o seu pastor, e foi seu beck, coisa diferente, foi seu beck por uma direção de Deus, dá para compreender. Foi seu beck do grupo musical, só para contrariar, que era o grupo que o Regis Danese tinha, eram cerca de 60 pessoas. E nesse período de tempo, sabe o que aconteceu? Esse rapaz da igreja ficou no mesmo quarto que o Regis Danese. E esse rapaz começou a pregar para o Regis Danese. Começou a falar de Jesus, começou a falar do amor de Jesus. E o primeiro que se converteu foi o Regis Danese. Depois, passado o tempo, o que aconteceu? Aquele grupo se desfez. E a maioria daquele grupo hoje está convertido. Glória a Deus. Sabe, meu amado, lá em Araranguá, tem um grupo chamado Cartão Postal. E o grupo inteiro, a banda inteira, está vindo para a igreja. E eu conto com as suas orações para eles se firmarem. Amém? Glória a Deus. E eu creio que também vai acontecer isso. Mas por quê? Porque alguém quis se envolver. Se envolver. Porque há pessoas que eu posso alcançar. Só você. Há pessoas que só você pode alcançar, que eu nunca vou alcançar. E eu quero te convidar por um instante a fechar os seus olhos. E pensar quem são essas pessoas que só você pode alcançar.
dessa pessoa. Fala para Jesus nessa hora. Diz para Ele nesta hora. Diz para Ele nesta hora que você quer se envolver a ponto de pregar para essa pessoa, de falar do amor de Deus para essa pessoa. Pode abrir os olhos. Quarto motivo, por que me envolver? O tempo está acabando. Nós sabemos que vivemos nos tempos finais e não sabemos nem dia e nem hora. Mas sabemos que vivemos nos últimos dias. E eu li um registro de um sonho de um rapaz, muito amigo meu. Ele teve um sonho em que parecia um anjo diante dele. E nesse sonho, quando ele aparecia diante do anjo, o anjo perguntava, qual é o seu nome? E ele dizia o nome dele para o anjo. E o anjo folheava o livro da vida. E não encontrou o nome dele lá. E quando, no sonho, ele se chocou com aquilo, ele falou, mas o meu nome não está aí. Ele falou, não, seu nome não está aqui. Graças a Deus, era um sonho. Graças a Deus, era um sonho. Nós precisamos compreender. Você talvez tenha chegado aqui, sempre feliz, sempre animado e querendo ouvir sempre uma palavra de ânimo e sempre vai encontrar essa palavra de ânimo nesta igreja. Uma oração de fé, uma unção de vitória, uma unção de alegria. Mas você como eu precisamos estar acordados e cientes que os dias estão chegando. Talvez não sabemos nem o dia e nem a hora da vinda do Senhor. Mas nós não sabemos também o dia e a hora da nossa morte, da nossa partida. E o importante é que eu e você hoje compreendamos essa verdade e tomamos uma postura de nos envolver com tudo aquilo que Deus tem e de muito mais cuidar da nossa vida na intimidade com o Senhor e de muito mais buscar o Senhor. Sabe, há muitos anos eu decidi me envolver e a minha vida foi completamente transformada. Os meus sonhos foram realizados. Mas eu quero te contar uma coisa. Sabe, eu tenho uma família linda e quando nós buscamos o Senhor, Deus concede os desejos do nosso coração. E eu tinha o desejo de ter uma família linda, tinha um sonho de ter uma família linda. E eu quero apresentar a minha família para vocês, toda ela. Eu vou pedir para que eles fiquem de pé. O Nini, a Natasha, que está lá atrás, né? Pode vir aqui para frente, eu vou pedir para as duas ficarem para cá. Isso, pode ficar no teu lugar, Nini. Né? Olha que família linda. Só que Deus não me deu só uma família linda, me deu um sogro lindo, uma sogra linda, pode ficar de pé. Aí. E o restante da família, a Tati, o Marcos também, a Jéssica, pode ficar de pé, o Tiago, Dainha, que está lá atrás, Anderson. Olha só, muito obrigada, tá? Por que eu estou falando deles? Porque às vezes dá a impressão que se eu me envolver no reino, eu vou perder tudo o que eu poderia ter com a minha família. É o contrário, meu amado. Quando eu me envolvo no reino, Deus acrescenta muito mais na minha vida. Deus acrescenta o sonho nosso, porque eu buscai o reino dos céus e tudo mais vos será concedido. Deus me deu um marido lindo, maravilhoso, olha que lindo. Deus me deu filhas maravilhosas, Deus me deu sogro, sogra maravilhoso. Gente, eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão abençoada pela minha sogra. Fui tratada como uma filha. Eu não sei se você tem vivido isso, mas quando você se entrega para Deus, Deus concede os seus sonhos. E eu não estou só falando de uma família feliz, eu estou falando de um lar abençoado, uma casa bonita, com móveis bonitos, com cachorros lindos, com tudo maravilhoso. Porque quando nós nos envolvemos verdadeiramente em buscar os planos do Senhor, Ele faz com que tudo o resto aconteça na nossa vida. Você tem buscado se envolver? Amém?
Quanto mais você se envolver, quanto mais você se entregar para Jesus, quanto mais você se envolver na intimidade com Jesus, nos momentos de adoração, nos momentos de louvor, mais você vai sentir paz, mais você vai sentir alegria. Quanto mais você buscar o reino dele e pregar o evangelho, sabe o que arde no coração de Deus? Bate no teu coração. Sabe o que arde no coração de Deus? Almas. Almas, diga almas, almas. Eu preciso me envolver para ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso me envolver para ir resgatar aquele ali fora que está precisando. Eu preciso me envolver para fazer com que famílias ajustadas, como a minha, famílias desajustadas, se tornem famílias ajustadas como as minhas. Sabe por quê? Não é por homens, é por Jesus que muda a história, que muda as famílias. Eu posso falar verdadeiramente, eu posso falar com toda a graça. Tudo que Jesus tem feito na minha vida é muito mais do que eu sonhei. Eu não sei o que você tem sonhado, mas é muito mais. Eu me envolvi, e quando eu me envolvi no reino, na busca de implantar o reino, Deus me acrescentou sem medidas. Deus me trouxe paz, me trouxe alegria, me trouxe família feliz. E Deus me deu de lambuja a minha mãe curada já há 25 anos, porque era desenganada dos médicos. Eu celebro, eu agradeço. E aprenda uma coisa, quando a gente celebra, a gente sempre tem. Quando a gente não celebra, a gente perde. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. No início deste culto eu li o que Jesus contou. Uma parábola, mas muito mais do que uma parábola, foi um testemunho. A parábola do bom samaritano é a história de um homem que passava e no caminho foi espancado, assaltado, roubaram tudo dele. Passaram 4 pessoas por ali e 3 delas são cristãs. Representaram 3 tipos de cristão. Qual deles é você? O primeiro que passava, obviamente, foi o ladrão. O segundo, o sacerdote. O terceiro, o levita. E o quarto foi o samaritano. Feche os teus olhos. Deixa Deus nesta noite te chamar. Deixa Deus nesta noite falar contigo. Porque hoje Ele te chama a te entregar, a entregar a sua vida por amor. Hoje Ele te chama a se dispor por um chamado, a implantar a obra em Marechal Cândido do Rondon. Hoje Deus te chama. Eu creio que você deseja dizer: eis-me aqui, Senhor. E eu quero te convidar a dizer nesta hora: eis-me aqui, Senhor. Minha vida eu entrego. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser este que vai levar, que vai implantar. Eis-me aqui, Senhor.